Estamos vivendo um aumento de casos de gripe no país em meio à pandemia de Covid-19. E é justamente sobre a pandemia que falamos agora. Um estudo da Fiocruz reforça a importância de vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid como estratégia para ampliar a cobertura vacinal no país. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Rafael Guimarães, pesquisador da Fiocruz, integrante do Observatório Covid-19 e um dos autores desse estudo. Rafael, muito obrigada por nos atender. Boa noite. Boa noite. Bem, Rafael, para começar, por que crianças devem ser vacinadas contra a Covid-19? O que esse estudo aponta? Bom, em primeiro lugar, porque nesse exato momento essas crianças se encontram desprotegidas do ponto de vista da vacina, ainda vulneráveis ao ataque do vírus. E a gente está entrando numa fase agora em que elas vão se manter em férias escolares, portanto, vão estar em espaços muito diversos de confinamento, de brincadeira, contato com parentes, com amigos de família, então vão estar circulando mais por meios onde elas podem se contaminar e contaminar outras pessoas. Em segundo lugar, porque as crianças, especialmente as crianças mais jovens, elas ainda não têm um sistema imunológico completamente maduro. E isso faz com que elas possam ter uma carga viral maior. E se elas têm uma carga viral e estão dispersas no ambiente, elas podem estar servindo como veículo de transmissão mais intensa para toda a população. E em terceiro lugar, porque hoje no Brasil, essa população de 0 a 11 anos, ela comporta 15% da nossa população. De forma que se a gente não começar a vacinar as crianças, a gente não consegue passar de 85% de cobertura vacinal, o que não é um bom cenário. 85% de cobertura vacinal completa na população é um cenário otimista, mas não é o cenário ideal. Pois é, exatamente esse ponto que eu queria abordar com você, Rafael. Essa pesquisa da Fiocruz apontou que o ritmo de vacinação vem desacelerando. O que isso sugere? É que chegamos ao nosso limite de imunização da população? Você fala, então, em 85%. Esse seria o índice ideal? Na verdade, esse é o teto que a gente consegue chegar hoje por conta da população elegível. Dentro de quem é elegível hoje, a gente só tem 85% da população como um todo. A gente hoje, em termos de vacinação de primeira dose, tem 75% da população. Isso significa que a gente tem aí um represamento de pessoas que não chegaram nem a iniciar seus esquemas vacinais. A cobertura completa significa ter as duas doses tomadas ou então a dose única quando é a vacina de dose única. E essa tendência tem sido crescente ainda, só que a gente vai chegar em algum momento onde ela vai se esbarrar no limite que é não ter mais população elegível para completar seu esquema porque essas pessoas nem iniciaram. E a gente precisa então entender quem são essas pessoas que ainda não conseguiram ter acesso à vacina. O Brasil não tem uma história de ter um movimento anti-vacina muito grande. A gente tem pessoas hoje que ainda se recusam a tomar, muitas delas por convicção política, mas esse não é um movimento tão forte no Brasil quanto é na Europa. Então, a gente tende a acreditar que o empecilho maior para que essas pessoas possam se vacinar, de fato, é o acesso ao serviço de saúde. E o que a gente vê, de fato, é que lugares que são mais isolados ou que têm mais dificuldade de implantação de unidades de saúde são aqueles onde a gente tem uma cobertura vacinal mais baixa. E justamente esse ponto, muita gente sequer tomou a primeira dose. Rafael, o estudo inclusive coloca essa necessidade de aumentar o número de imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É possível apontar quais estratégias deveriam ser adotadas para propiciar esse crescimento? Bom, a gente tem que pensar em duas soluções de forma mais imediata. A gente tem visto, quando faz análise em escala municipal, em escalas de micro-regiões, que as micro-regiões e municípios da região norte são aqueles que são mais penalizados, são aqueles com a cobertura vacinal mais baixa. Possivelmente pessoas que são mais isoladas e que têm mais dificuldade de chegar a grandes centros onde estão localizadas as unidades de saúde. E o Brasil tem um histórico muito favorável de implantação de estratégia de saúde da família por meio de equipes fluviais. Então, a gente equipa barcos que podem passar dias, né, na embarcação, em algum rio, até chegar nessa população ribeirinha que é mais isolada. A gente deveria usar esse tipo de estratégia bem-sucedida também para aplicar com relação à vacina. Também tentar aumentar o número de postos volantes de vacinação, porque muitas pessoas têm dificuldade de chegar nas unidades de saúde nos horários que estão disponibilizados para tomar a vacina em decorrência do trabalho. Então, ter unidades que tenham um horário estendido de funcionamento e postos volantes, inclusive nos ambientes de trabalho, pode ser também uma boa estratégia para a gente conseguir aumentar esse contingente. Ou seja, a questão da acessibilidade à vacina é o que compromete uma igualdade maior de vacinação no nosso país, por isso regiões como Norte e Nordeste acabam tendo uma cobertura vacinal menor?
Com toda certeza. A gente sabe que a rede, a logística que comporta o Programa Nacional de Imunização, ela depende basicamente da ponta, ou seja, no nível municipal, no nível local. Mas é claro que a gente precisa de um comando federal que consiga organizar o território de forma a criar uma política que seja mais redistributiva e que diminua essa iniquidade dentro do território. A gente, infelizmente, ainda não conseguiu fazer isso com relação à Covid. Então, é urgente que a gente consiga fazer um pouco esse movimento, incentivar os lugares onde a gente ainda tem uma cobertura baixa para que eles possam, então, alcançar níveis melhores, que é o que a gente consegue ver de forma mais clara no eixo sul-sudeste. Esse estudo, Rafael, conseguiu deixar evidente de que falta ainda uma conscientização de que a vacinação contra a Covid-19 ou contra qualquer doença é um processo coletivo? Olha, o que a gente, na verdade, tem visto mais é a resposta ao estudo. A gente não fez, na verdade, entrevista com pessoas para poder detectar qual é o conhecimento que as pessoas têm e a atitude com relação à vacina. Mas a gente tem literatura internacional que fala muito sobre esses dois pontos, a acessibilidade e a questão da atitude frente à vacinação. Mas a gente tem visto respostas muito positivas com relação ao estudo e também muito negativas, dizendo que é um estudo utilitarista, que está usando as crianças, na verdade, para poder imunizar a população, e não é um pouco isso. Mas essa resposta, né, por rede social fala um pouco sobre qual é a representação social que essas vacinas estão ocupando no imaginário das pessoas. E a gente precisa combater essa ideia de que as vacinas hoje representam um risco para a saúde das pessoas. Ao contrário, a gente está falando sobre isso exatamente para proteger a saúde delas. Não há hoje risco em grande monta com relação à aplicação da vacina que justifique a não aplicação. Muito pelo contrário, a doença em si, a Covid em si, representa muito mais risco de gravidade do que qualquer evento adverso que a vacina possa causar. Rafael, estamos nos aproximando aqui do fim do ano. É inevitável de fazer essa pergunta para encerrarmos a nossa conversa. Quais são os cuidados nesse momento, quando você fala que o nosso índice de cobertura vacinal ainda é insuficiente para garantir uma imunização coletiva? Quais são os cuidados que temos que ter? Temos reunião familiar em Natal, Réveillon. O que esse índice de cobertura vacinal nos traz de indicativo? A Fiocruz recentemente publicou uma cartilha com algumas orientações para a população em geral e a gente tem tentado dar suporte à ideia de que o melhor presente que a gente pode dar para a nossa família no final de ano é a vacina. Então, uma vez que todos estejamos vacinados, a gente coloca muito menos risco nas reuniões que acontecerão no final do ano e que serão inevitáveis. A gente continua recomendando que não haja aglomeração de forma alguma, então, nos eventuais encontros que vão acontecer em final de ano para Natal e Ano Novo, que eles aconteçam pelo menos nesse círculo mais íntimo da gente, de família e amigos, com os quais a gente, inclusive, tem intimidade para perguntar sobre a situação vacinal, né? É importante a gente garantir que esse grupo menor com o qual a gente vai estar em contato agora, ele dispõe de todos os recursos necessários para manter a higienização enquanto estiver convivendo ali nessa reunião e também que a gente procure ter certeza de que essas pessoas estão vacinadas, porque só assim a gente pode fazer essas reuniões de forma segura e responsável. Rafael Guimarães, pesquisador da Fiocruz, nessa conversa conosco aqui no CNN Prime Time. Mais uma vez, obrigada, Rafael. Boas festas. Obrigado, boas festas.